Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Irmãos, Deus fez algo maravilhoso na minha vida e na vida da minha filha. Semana passada eu vim no culto e a minha filha veio junto comigo. Mas para ela estar aqui nesse culto que teve a semana passada, ela teve que passar por um processo de dor e lágrimas. Ela mora 3 quadras da minha casa, dificilmente ela desce na minha casa. A mãe vai até a casa da filha. E naquela quinta-feira, ela desceu na minha casa antes de ir para o trabalho. E por um acaso, né, o trabalhar de Deus é maravilhoso, ela esqueceu que dia era da semana. E assim ela me fez uma pergunta: mãe, que dia que é hoje? Eu falei: hoje é dia de ir na igreja. Hoje é quinta-feira. E isso foi 6:30 da manhã. Irmãos, ela foi trabalhar, trabalhou o dia inteirinho, normal, e falou para mim: que horas a gente vai para o culto? Eu falei: se for de perua, 7:45. Se for de carro, a gente vai um pouquinho mais tarde. Amém. Foi trabalhar, despediu. No meio do dia ligou para mim, tá? E conversamos normal. 5:30 ela chegou na casa dela e ela tinha falado para mim: vou tomar banho, vou fazer janta, tomar banho e desço para a gente ir para a igreja. Irmãos, mas tudo tem o trabalhar de Deus. Ele precisou mostrar para ela o quanto Deus é maravilhoso. E a tarde foi passando, foi chegando a hora de ir. Eu ouvi a perua passando perto da minha casa, foi me dando uma agonia. Quando eu ouvi que a perua tinha vindo e ela não tinha chegado ainda, eu falei: pronto, vou perder o culto. Minha filha não vai na igreja. Ela não chegou ainda, ela não vai. Mas aquilo era uma aflição que me incomodava mesmo. Eu peguei e liguei para ela: você não vai na igreja? Quando ela abriu a boca para responder, eu já senti que ela estava chorando. E o meu coração estava muito apertado. Eu falei: o que aconteceu? Você não vai na igreja? Eu estou te esperando. Eu já estava lá na rua, na porta da minha casa. Ela falou: não, mãe, eu não vou para a igreja. Eu não vou mais para a igreja. Eu falei: por quê? Eu perdi a perua, agora você vai de qualquer jeito para me levar se você não for. Ela falou assim: você nem sabe o que está se passando e está chamando a minha atenção. Eu falei: então me fala o porquê que você não vai. Ela falou assim: eu estou com uma dor no rim que eu não estou suportando. Eu estou deitada, chorando aqui no sofá e eu não tenho condições de ir para a igreja. Eu vou para o pronto-socorro. Irmãos, eu fiquei desesperada. Eu já queria subir, né, correndo, porque a casa dela é para cima. Eu já queria subir e lá ver, né? Eu falei: mas como assim? Meu Deus, misericórdia, você não estava bem? Ela falou: estava bem, mas assim que eu acabei de me preparar para ir para a igreja, me veio essa enfermidade, eu não posso mexer a perna, estou aqui no sofá deitada e o meu genro, ela falou, vai me levar no pronto-socorro, mas a mãe fica esperando que a gente passa e deixa a mãe na igreja. Irmãos, eu fiquei desesperada, eu não me conformava com aquilo. E eu fiquei falando com Deus, né? Falei: Senhor, por quê, né? Agora essa dor, essa enfermidade, na hora de sair, irmãos, não demorou muito, eu fiquei lá fora, tranquei a casa e fiquei lá fora esperando e olhando para cima, né? Para ver se ela vinha. Falei: o genro vai vir junto, eles vão para o pronto-socorro. Mas aí Deus colocando no meu coração, que não era para ela ir. Quando ela foi chegando perto da minha casa, eu olhei, meu genro não estava no carro. Ela parou o carro e debruçou no volante do carro e ficou. E ela estava chorando. Aí eu cheguei e falei: e aí? Ela falou assim: eu estou com muita dor, mãe. Não tem como eu ir lá na igreja e ficar ajoelhada, de pé ou sentada. Eu deixo você lá e vou para o pronto-socorro. Eu falei: não, você não vai. Você não vai para o pronto-socorro, você vai no pronto-socorro de Deus. Aí viemos, ela titubeando ainda, né? Quando chegou ali, ela falou: mãe, eu vou no pronto-socorro, eu não vou aguentar, eu tenho que tomar uma injeção de Buscopan quando me dá essa dor. Eu falei: vira o carro e vamos para a igreja. Você não vai precisar de ir no pronto-socorro. Aí ela resolveu, né, a vir, né, achou lugar, deixou o carro lá no fundão lá. E viemos. Ela chegou aqui, né? Ninguém sabia o que estava se passando. Ela estava com dor. Ela louvou, ela ajoelhou,
ela agradeceu a Deus, que foi o que ela me falou, que ela não veio pedir nada, ela veio agradecer pela vida dos 2 filhos dela, que ela tinha que agradecer, era o que Deus estava pondo no coração dela. E com dor ela ficou ali, e o tempo todo ela estava chorando, que estava perto, e mãe sabe, né? Mãe já sente, né? Terminou o culto, a gente saiu. Quando a gente chegou lá no carro, ela pegou a chave para abrir o carro, ela falou: mãe, eu tenho que voltar lá na igreja. Aí eu falei: por quê? Você vai pedir oração para o pastor? Ela falou assim: não, eu não vou pedir oração, eu vou despedir do pastor, porque se eu não despedir do pastor, eu não vou ficar bem, porque dos outros eu já tinha despedido. E como ele é um homem, um moço usado por Deus com tanta unção, não é justo eu sair de lá da igreja, sendo que ele me abraçou na hora que eu cheguei, ele me acolheu. E agora eu estou me sentindo que eu tenho o dever de voltar lá e abraçar ele e despedir dele, porque é uma falta de educação a gente sair de dentro da igreja sem despedir do pastor. Aí eu falei: então serviu para mim também, que eu saí sem despedir dele, né? Voltamos. Quando nós chegamos, o pastor estava ali conversando com a irmã, né? E eu cheguei e falei: pastor, a paz, né? Estou indo embora. Ele abençoou, abraçou ela, despediu, a gente foi. Eu fiquei bem quieta, não perguntei nada para ela se ela estava com dor, não falei nada, montei no carro e vi que ela pegou o caminho da casa. Ela não foi para o pronto-socorro. Irmãos, demorou muito tempo para ela saber, lembrar que ela estava com cólica de rim. Só foi no outro dia, ao meio-dia no trabalho, que Deus fez ela lembrar da dor que ela estava. Ela pegou o telefone, era meio-dia em pontinho, eu ouvi a ligação e ela falou: mãe, mãe, mãe. Eu falei: o que foi? O que aconteceu? Ela falou: você sabe o que eu a lembrei agora? Eu falei assim: eu já sei o que você vai me falar. Ela falou: como assim, se eu não te falei nada? Eu falei assim: mas eu sei que você vai falar, eu já estou preparada. Ela falou assim: mãe, agora que eu lembrei que eu entrei na igreja com cólica de rim, e Deus me fez lembrar agora, por honra e glória do Senhor, eu saí de lá sem dor e dormiu igual uma pedra, dormiu a noite inteirinha, trabalhou no serviço pesado no outro dia e não sentiu mais dor. E hoje eu estou aqui para contar esse milagre, esse testemunho maravilhoso na vida da minha filha. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. É tremendo, né, igreja? Isso está muito recorrente aqui, glória a Deus por isso. Várias pessoas, no momento do culto, de vir ao culto, acomete alguma enfermidade. A irmã já testemunhou que no culto de terça-feira ela não ia vir louvar e adorar a Deus, porque pelo processo de gravidez e de todo o corpo se adaptando e se transformando, estava gerando muitas dores que a impossibilitava de ficar em pé, mas ela relutou contra a dor e falou: não, tem que adorar. É o mesmo testemunho. Louvou, adorou, fez a obra e só na hora que estava indo embora lembrou que a dor não estava mais. A nossa irmã também veio aqui e testemunhou que estava com a dor no coração, que ali na região do peito, estava com a dor no peito, perto do coração, já de uma certa idade, já numa região preocupante, querendo tirar da presença de Deus, tirar do culto, mas escolheu dar a primícia para Deus e só depois, na hora que estava sentado na perua, indo embora, foi lembrar que não tinha mais dor. E agora esse testemunho. Isso é tremendo, igreja. Isso é Deus nos mostrando que a prioridade, a primícia é Deus. Glórias a Deus. Mas eu reconheço, e nós reconhecemos que nós somos tão viciados nessa história de ao primeiro dor, ao primeiro sintomas, e buscar a ciência dos homens e não o poder de Deus, que estão tão impregnados na nossa mente, que em qual momento nós lembramos de que não está certo, o meu corpo foi chamado e foi construído, foi criado pelas mãos de Deus para ser templo do Espírito Santo de Deus, e se tem alguma coisa errada, a responsabilidade de cuidar e de fazer a manutenção não é eu, não é o homem, é Deus. Glórias a Deus. E quando nós reconhecemos isso, entregamos a primícia para Deus e deixamos Deus agir, é isso que acontece. É milagres, é maravilhas, é testemunho de que Deus está no controle daquilo que diz Romanos 8:28,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glórias a Deus. Que isso fique de testemunho e de ensinamento para a igreja, diante das enfermidades ou de qualquer outra coisa, não só a enfermidade, mas qualquer outra coisa que queira servir de empecilho para não estarmos cultuando e adorando a Deus. Não, a prioridade é Deus. Nada mais importante do que louvar e adorar a Deus. Amém? Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero tomar um pouquinho de gancho no testemunho. Primeiro, para lembrar a igreja que Deus disse que Ele estava derramando no meio da igreja um óleo fresco, a unção que era semelhante à do boi selvagem. E aí, quando a gente falou da unção do boi selvagem, nós lembramos de Moisés e nós lembramos de José do Egito, não lembramos? E falamos dos frutos do José do Egito. E o primogênito do fruto do José do Egito chamava Manassés, que quer dizer: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Em outras palavras, Deus fez esquecer do sofrimento. O que tem de gente gerando Manassés dentro da igreja Sudecaia, Ridecom, Maná e Decantas? Chega aqui com dor, mas não vem aqui buscar a cura da dor, veio buscar quem? A Deus, recebe da porção e não lembra o que é. Mas, só que a filha dela fez uma coisa, irmãos, que chamou muita atenção. Olha o que está escrito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 26. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Irmãos, não é o pastor, não. É os irmãos. E quem que são os irmãos? São aqueles que fazem a vontade de quem? Do Pai, a vontade de Deus. Chegou dentro da igreja, saúda o teu irmão, dá um abraço, dá um beijo nele. Vai embora para casa, saúda o teu irmão. Não vai que nem o boi bravo embora, não, irmãos. A cura da nossa vida às vezes está, você sabe no quê? Em aprender comunhão com os irmãos. A Bíblia diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o quê? Em união. Aí vai dizer que é como o que, irmãos? O óleo precioso. Olha o óleo fresco descendo. Então tenha o zelo de amar o teu irmão, de dar um abraço, de ter comunhão com a igreja. É assim que funciona. Ela veio dar um abraço, você sabe que ela saiu curada. Às vezes a tua cura, a minha cura, depende de eu dar um abraço no meu quê? No meu irmão. E ele não falou exceção, ele não falou: isso daqui é para quem, irmãos? Todos, é todos, sem exceção, é todos. A Bíblia não fala para a gente confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que o quê? Sareis. A hora que ela veio dar um abraço, sabe o que ela recebeu? Que Deus o quê? Te abençoe. É uma oração, irmãos. Basta uma palavra de bênção. E o que a bênção fez? Chum nela. E foi qual bênção? Essa aqui, ó, do óleo fresco. Gerou fruto como de quem? O de José. Então, pelo amor de Deus, Deus deixou isso aqui, ó, para a gente ter comum. Lá no covil de ladrão teu irmão, irmãos, estão fazendo a vontade do Pai? Então não, mas ele está falando saúde a todos o quê? Os irmãos, está vendo o teu irmão que faz a vontade do Pai? Vai lá, dá um abraço, cumprimenta a hora que chega. Por isso não chega em cima da hora no culto, não, irmãos. Chega mais cedo e vem dar um abraço em todo mundo e senta no teu lugar. E na hora de ir embora, irmãos, vai dar um abraço em todo mundo e vai embora. E cada vez que um está abraçando o outro, não vamos dar o ósculo de Judas, não, pelo amor de Deus. É um ósculo o quê? Santo. Dá um abraço santo, um beijo santo. E Deus o quê? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ótima viagem, Deus te abençoe. Irmãos, aí tem unidade, Deus vem o quê? E desce com o teu óleo precioso. E aí a dor que ela tinha no rim fez o quê? Foi o quê? Foi embora. Porque ela completou o quê? O culto para honra e glória. Chegou sem querer a cura, prestou o culto, adorou. Na hora de ir embora teve comunhão com os irmãos e levou a bênção para o quê? Para casa em nome de Jesus. Amém?